Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Monarquia Livre. O Dr. Ohannes Kabderian, ex-presidente do Ciclo Monárquico do Rio de Janeiro, conta em detalhes como foi a abolição dos escravos, como a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e em que pressão social. Vamos acompanhar, que é bem interessante a entrevista do Dr. Ohannes. Foi abolicionista. E ninguém, como o imperador Pedro II e a princesa Isabel, todo mundo sabe, era mais abolicionista. Dentro do Paço Isabel, hoje chamado Palácio Guanabara, os príncipes, filhos da princesa Isabel, editavam um jornal abolicionista, um pequeno jornal, mas era um jornal abolicionista. E a princesa Isabel fez tudo para conseguir a abolição dos escravos. E conseguiu, na verdade, porque foi através de maneiras, de caminhos políticos e conseguindo nomear um ministério abolicionista, que ela conseguiu a Lei Áurea. Uma das críticas que Veja bem a questão, pergunta-se, se ela fosse abolicionista, por que ela não vacilou antes? Não fez antes. Isso contradiz a própria democracia. O parlamento enviar a lei. Então, o que ela podia fazer é pedir ao parlamento, ou incentivar o parlamento, recomendar. O parlamento era escravocrata. Não era, né? O Barão de Cotegipe. Essa manobra. Exatamente. Era o parlamento que mandasse a lei. A lei que eles queriam. Só que eles não podiam obrigar o parlamento. Senão, aí sim seria um absolutismo. Eis a prova de que, como diz muito bem João Camilo de Oliveira Torres, o período do reinado de Dom Pedro II foi uma democracia coroada. Quer dizer, você tinha um governo escravocrata, um chefe de Estado completamente abolicionista. Dava um certo conflito. Também uma das críticas era na abolição, não houve uma distribuição de terras, não assentaram os libertos, né? Como é que você vê isso? É uma crítica que fazem, né? Ler a última fala do trono. Quando Dom Pedro II recomenda que se indenize a todos os libertos, né? E era plano da princesa Isabel distribuir terras e até uma indenização, tinha que ser uma indenização milionária, mas uma indenização para que as pessoas pudessem começar a vida. Não houve gráficos, né? Que eles queriam ser indenizados. Essa é a questão que era um problema que se discutia. Como é que seria, qual era o impacto na economia, com um escravo. O sistema escravocrata é um sistema perverso, onde o elemento escravo é considerado um objeto, um instrumento de trabalho, um bem de capital, bom economês. Então, um escravo era uma coisa cara. Por quem tinha manter o escravo para comprá-lo, e para comprá-lo também, ou vendê-lo, uma coisa clara. Então, evidentemente que parte da fortuna, ou parte da riqueza do senhor de escravos estava no elemento humano. Mas mesmo assim, a princesa Isabel viu o aspecto humano da coisa, e sabendo, inclusive, que perderia o trono, ela assinou a Lei Áurea. O Barão de Cotegipe, no dia da assinatura da lei, dia 13 de maio, ela disse, quando foram cumprimentá-lo, o Barão passou também para cumprimentá-la, e ela disse a ele, então, senhor Barão, ganhei ou não ganhei a batalha? E ele respondeu a ela, ganhou, Alteza, mas perdeu o trono. Você sabia? E ela disse, 1000 tronos eu tivesse, 1000 leis igual a essa eu assinaria. Isso aí tem que ser falado mais aí por vocês, que são... Alguns dizem que Deodoro tinha tirado o chapéu para aclamar o imperador. Outros dizem que ele proclamou a república. Na verdade, não sei quem tem razão. Também não vem muito ao caso. O que se deu foi, de fato, que eles
fizeram uma reunião e proclamaram uma república que seria provisória até que houvesse um plebiscito e o povo escolhesse entre república. Esse plebiscito foi logo após. Esse plebiscito demorou 103 anos para aparecer e que, na verdade, foi feito em condições muito duvidosas, né, e precárias. O exército brasileiro matou, sob Floriano, 150 mil pessoas. Isso é muita gente para morrer, sem guerra. Matar nacionais porque eram monarquistas. Pobres. Monarquistas pobres. Canudos, todo mundo sabe. Não tinha ninguém rico ali. O exército brasileiro não tem que ter nenhum receio da monarquia. A monarquia tem receio do... Não, mas eu também acho que não. No dia que o exército brasileiro tiver consciência e voltar a enxergar em Duque de Caxias o grande militar brasileiro, então o próprio exército não agirá, nem fará nada como golpes, essa coisa toda. O Duque de Caxias se colocou um dia pela cabeça do Duque de Caxias ser republicano. Mas por que essas revoltas, né, os movimentos a favor da monarquia, isso na época, né, logo da proclamação, eles foram assim abafados no sentido... Cadê o plebiscito que vocês prometeram? Isso vai ser provisório até quando? E a Marinha só não os estrangeiros, né? Isso que foi a primeira venda do Floriano, outra grande ação desse herói nacional, Floriano Peixoto, né, foi a compra daquela esquadra que se chamou Esquadra de Papelão, dos Estados Unidos, exatamente para combater a Marinha de Guerra. Eles fizeram qualquer coisa para se manter no poder e perpetuar-se ali. Na verdade... A influência estrangeira foi apoiando a República. Apoiando a República. Essa história que havia esquadra americana vindo também... estavam visitando o Porto Brasileiro. Apoiar os a ideia se deu, não sei como é que foi exatamente, do que motivo havia, acho que eles atiraram. E a nossa esquadra estava em Santa Catarina, infelizmente, porque senão a gente teria destruído os americanos. Nós éramos mais poderosos que os americanos. O Brasil na época, parece que era a segunda marinha. Segunda marinha de guerra. Perdia para a Inglaterra. A segunda marinha mercante do mundo e a quarta marinha de guerra do mundo. Isso acabou o objetivo. Qual seria o objetivo da República? O que eles alegavam? O que eles defendiam, né? Para mim, o objetivo da República é destruir o Brasil. Isso não tem outra. É destruir. Nós temos toda essa experiência republicana, é uma experiência de desastres. Eu não acredito que haja um brasileiro que seja republicano. Que ele não seja monarquista, eu concordo, mas um brasileiro consciente, que saiba duas coisas de história do Brasil, não pode ser republicano. O Brasil está sem identidade, não há mais conceito de pátria, referência de pátria, nada. Não se tem mais orgulho de ser brasileiro, o que é uma situação muito diferente do nosso período imperial. Isso para uma nação é destruir, quando você destrói a vontade, você destrói a nação. O resto, a grande crise brasileira não é econômica, não é uma crise de produção climática, a crise brasileira é uma crise moral. Logo após o dia 15 de novembro, o que fizeram com a família real? Bem, logo após o dia 15 de novembro, o que fizeram foi expulsá-los do Brasil. Expulsá-los, por que expulsá-los do Brasil? Por medo da revolta da população. E tanto isso foi verdade que a família imperial foi embarcada num navio Alagoas, no cruzador Alagoas, às 2 horas da manhã. Bem à noite, na calada da noite. Essa posição deles, havia algum complô, uma ideia dos republicanos de matar a família real? Não, o povo teria isso é toda efetivamente lenda. Não haveria possibilidade de matar a família imperial. A população se revoltaria imediatamente. Né? O imperador era muito amado e a princesa Isabel era também muito querida. Ela tinha acabado, por todo mundo, ela tinha acabado de fazer a abolição. O imperador é a manifestação da popular, toda vez que o imperador aparecia, era sempre
de uma alegria muito grande. Não está falta de respeito, mandaram de madrugada. Foi de madrugada, eles embarcaram às 2 horas da manhã. Na verdade, até o Conde de queria chamar o batalhão do imperador e fazer uma reação. O questionamento é esse, o Pedro II não ele proibiu. Ele não só resistiu, mas como proibiu, porque ele não queria que nenhum brasileiro derramasse sangue do outro. Esse foi, eu acho que o único grande defeito de Dom Pedro II, porque depois, se houvesse uma pequena rusga ali, uma resistência, porque eram poucos militares também. Não passava de 300, e, na verdade a maioria deles estudantes. Mas os militares, os republicanos, é isso? Os republicanos, exatamente. 300, que foi no Campo de Santana, né? Mais tarde, na atual Praça da República. Toda a família tem, né? Claro. E essas coisas, muita coisa foi vendida em asta pública, logo depois da proclamação da República, e alguma coisa foi para o Castelo de Eu, onde passou a viver a Princesa Isabel com o Conde de na França. Depois, eu acho que, não estou me lembrando agora o ano exatamente, mas o Dom Pedro Henrique fez voltar alguns móveis, e quadros, livros. Na monarquia, isso é bom falar, né? Se existe o ramo de Petrópolis, o ramo de Vassouras, e quem assumiria o trono se houvesse um retorno à monarquia? No caso de uma restauração da monarquia, vamos dizer. Dizem o ramo de Petrópolis e o ramo de Vassouras erroneamente, isso é porque a família imperial tem uma pequena propriedade em. Mas falam isso, né? Ramo dinástico e não dinástico. Exatamente. O que existe é um ramo dinástico e um ramo não dinástico. A Princesa Isabel teve 3 filhos. Um deles morreu sem descendência, morreu muito novo, com 20 e poucos anos, Dom Antônio. O mais velho renunciou aos seus direitos ao trono. Foi Dom Pedro de Alcântara. E logo Dom Luís era o segundo, né? Então logo o herdeiro da Princesa Isabel, vivo ainda, torna-se Dom Luís. Dom Luís, que foi herói de guerra, chamado pelo rei dos belgas o príncipe perfeito, porque o rei dos belgas disse, o rei Leopoldo disse que era um homem como poucos e príncipe como nenhum. Ele era o príncipe, ele deu o título a ele de príncipe perfeito. Bem, este filho da Princesa Isabel teve um filho, Dom Pedro Henrique, que se casou, já falecido, que se casou com Dona Maria da Baviera, princesa da Baviera, princesa alemã, da casa Wittelsbach, por curiosidade, da família da Cícia, a famosa imperatriz da Áustria. E teve, então... É isso aí, pessoal. Infelizmente é uma gravação antiga, de 2007, mas já deu para vocês terem uma noção de como foi feita a abolição dos escravos, em que momento, em que circunstância e o cenário político daquela época para a libertação dos escravos no Brasil. Espero que tenha gostado. Infelizmente é uma gravação de 2007, mas serve como uma fonte de inspiração para nós continuarmos com a luta pela restauração da monarquia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.